Olá, tudo bem com você? É mais uma honra estar aqui para ministrar mais uma aula de Direito Processual Civil para você. Eu tenho certeza absoluta que essa matéria ela é muito importante na sua prova e ela vai levar você ao treinamento eficaz e suficiente para você gabaritar processo civil na sua prova. Então, seja bem-vindo à primeira aula de recursos em que nós vamos falar sobre as disposições gerais dos recursos no Código de Processo Civil. A primeira coisa que você vai aprender comigo agora é o seguinte: quais são os recursos cabíveis em direito processual civil? Quais são os recursos cabíveis no nosso processo civil? Então, o artigo 994 do Código de Processo Civil, ele diz que no processo civil são cabíveis os recursos de apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário e embargos de divergência. Aqui eu quero lembrar você que dois recursos que existiam antes do novo Código de Processo Civil não existem mais, que é o recurso de agravo retido. Não existe mais agravo retido como modalidade de recurso, e os embargos infringentes. Então, se na sua prova cair esses dois nomes, embargos infringentes e agravo retidos, são dois recursos que não existem mais como modalidade recursal, ok? Bom, para que serve o recurso? Tendo em vista o princípio do duplo grau de jurisdição, o recurso ele vem para que a parte que foi vencida, aquela que perdeu o processo, seja no todo ou seja em parte, ele tem a oportunidade de levar esse processo para a apreciação de uma segunda instância. Esse é o objetivo do recurso. E aqui você já está aprendendo uma coisa importante comigo, é o seguinte: quem é que tem interesse em recorrer? Aquele que foi vencido no processo. Então, ele perdeu algo, ainda que essa perda tenha sido parcial. Professora, como que eu sei qual que é o recurso cabível para determinado pronunciamento do juiz? Então, é muito importante que você entenda o seguinte: o recurso de apelação é um recurso cabível contra sentença. Ele visa reformar uma sentença. Esse é o seu objetivo. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra algumas decisões interlocutórias. E aí, na aula de agravo de instrumento, a gente vai aprender quais são as decisões interlocutórias que podem ser objeto do recurso de agravo de instrumento. Porque existem decisões interlocutórias que elas não podem ser objeto de agravo de instrumento, mas aí elas vão poder ser objeto de reclamação através da preliminar de apelação, e eu vou ensinar isso para vocês com detalhes na aula de apelação. Eu tenho também um agravo interno. O agravo interno é muito interessante porque o agravo interno é um recurso de uma decisão já de segunda instância. Então, enquanto que o agravo de instrumento é contra uma decisão interlocutória proferida em primeira instância, o agravo de instrumento ele acaba sendo o recurso contra a decisão monocrática do relator em segunda instância. Então, entre aspas, nós poderíamos fazer uma analogia. O agravo de instrumento é contra a decisão do juiz em primeira instância e o agravo interno é contra a decisão do relator em segunda instância. Os embargos de declaração é uma modalidade de recurso muito interessante. Por quê? Ele é o único desses recursos que ele cabe contra qualquer decisão judicial. Então, cabe agravo de instrumento contra a sentença? Cabe embargo de declaração contra a sentença? Cabe. Cabe contra a decisão interlocutória? Sim. Cabe contra acórdão? Cabe. Então, os embargos de declaração é o único recurso desses que ele é cabível contra qualquer decisão judicial. Agora, nós temos um pronunciamento do juiz que não cabe nenhum tipo de recurso, nem embargo de declaração. Qual é?
O despacho, porque o despacho, ele não causa prejuízo para ninguém, ele não tem conteúdo decisório, ele visa só dar marcha processual, então contra despacho não cabe nenhum tipo de recurso. Então, os recursos que nós vamos estudar, depois especificamente, nós vamos estudar a apelação, vamos estudar o agravo interno, o agravo de instrumento e o agravo interno. Por enquanto, é importante que você saiba quais são as modalidades de recursos cabíveis no Código de Processo Civil e que não existe mais o recurso de agravo de embargos infringentes, não existe mais, e nem o agravo retido que existia no CPC antigo. Não existe mais agravo de retido, agora é só o agravo de instrumento e o agravo interno. Dentre as disposições gerais dos recursos, é muito importante que nós façamos o estudo do artigo 995 do Código de Processo Civil. O artigo 995 do Código de Processo Civil, ele vai tratar sobre um efeito importante dos recursos. Então, existe uma modalidade, um tópico que a gente estuda dentro do tópico aqui disposições gerais, que são os efeitos do recurso. Então, um recurso, quando ele é interposto, qual é o efeito dele? Como assim, professor, efeito? Eu vou falar de dois efeitos que você precisa entender, que é o efeito devolutivo e o efeito suspensivo. Olha só, eu quero que você entenda que todo recurso ele vai ter o efeito devolutivo. O que significa o efeito devolutivo? Significa devolver aquela matéria que já foi apreciada por um juiz para que ela seja reapreciada pelo tribunal. Então, o efeito devolutivo significa devolver ao tribunal aquela matéria que já foi julgada por um juiz para que o tribunal analise novamente. E aí, o tribunal analisando, o que ele pode fazer? Ele pode dar provimento àquele recurso e modificar a decisão ou não, ok? Então, o que significa efeito devolutivo? É devolver aquela matéria que já foi apreciada por um juiz para reapreciação, ok? Então, todo recurso, qualquer um, ele tem efeito devolutivo. Agora, um outro efeito importante dos recursos é o efeito suspensivo. O que significa o efeito suspensivo? Se um recurso ele tiver o efeito suspensivo, significa que esse efeito ele visa impedir a eficácia da decisão. Como assim, professora? Me explica melhor. Vamos imaginar que o processo correu em primeira instância e teve uma sentença. Nessa sentença, o juiz condenou o José a pagar para Maria 5.000. A Maria foi vencida. José pagar para Maria, então o José que foi vencido. O José foi vencido, ele não ficou contente com essa sentença e ele pretende recorrer para reformar essa decisão no tribunal. Ele pode? Pode. Vamos imaginar que ele faz o protocolo do seu recurso de apelação, que é o recurso que visa reformar uma sentença. A questão é a seguinte: professor, eu já tenho uma decisão de primeira instância que está obrigando ele a pagar 5.000 para Maria. Só que aí ele recorreu. Enquanto esse recurso está pendente de julgamento, ele já tem que cumprir a sentença? Ele já tem que pagar a Maria? Depende do efeito do recurso. Se o recurso tiver efeito suspensivo, aí o que acontece? O efeito suspensivo, ele suspende a eficácia daquela decisão até que o recurso seja definitivamente julgado e que aquela decisão transite em julgada. Então, o que significa? Se o José ele interpõe um recurso de apelação e o recurso de apelação ele tem efeito suspensivo, significa que enquanto o recurso dele está lá pendente para julgamento, ele não precisa pagar a Maria, ele não precisa cumprir a sentença. Ok? Mas, professora, a Maria não pode entrar com cumprimento de sentença provisório? Pode, ela até pode, mas como o próprio nome diz, o cumprimento é provisório. Se no tribunal houver reforma, aí ela teria que devolver os valores para ele.
Então, presta atenção nisso. O que é o efeito suspensivo? Quando o recurso ele tem efeito suspensivo, ele suspende a eficácia da decisão. E aquele que foi condenado, ele não precisa cumprir até o julgamento final do recurso. Ok? Agora você precisa aprender o seguinte. Professora, qual que é a regra para os recursos? Os recursos em geral, eles têm efeito suspensivo ou não? Veja, a regra está aqui no 995 do CPC, que diz o seguinte: os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. O que nós aprendemos agora, então? Que, regra geral, os recursos, eles não têm efeito suspensivo. Não tem. Mas, professor, ele poderá ter? Poderá. Quando? Quando a lei excepcionar e a lei falar, olha, esse recurso aqui, em regra, ele tem efeito suspensivo. Ou quando o próprio tribunal analisar e entender que a gravidade requer que aquele recurso, excepcionalmente, ele tem efeito suspensivo. Olha o parágrafo único do artigo 995. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Então, muita atenção. O efeito suspensivo, regra geral, ele não tem. É a regra do 995. Então, regra geral, os recursos em geral, eles não têm efeito suspensivo. Mas eles poderão ter efeito suspensivo? Poderão. Quando? Por disposição legal, aí eu já vou dar um exemplo para vocês, ou através de uma decisão judicial em sentido diverso. Professora, quem vai proferir essa decisão judicial que vai dar o efeito suspensivo para um recurso que, regra geral, ele não teria? É o relator. No momento que ele recebe o recurso, é possível que aquele que está recorrendo, ele faça o pedido para o relator uma preliminar e peça que, excepcionalmente, aquele recurso ele tem efeito suspensivo. Por quê? Ele vai ter que provar dano grave, de difícil ou impossível reparação, mais probabilidade de provimento do recurso. Então, vamos voltar. Efeito devolutivo, todo recurso tem. Agora, e o efeito suspensivo? Pela lei não tem regra, mas ele poderá ter. Quando? Quando a lei falar que ele tem efeito suspensivo ou através da decisão judicial. E é o próprio recorrente que vai pedir para o relator efeito suspensivo quando não estiver. Mas, professora, e por disposição legal? Você pode me dar um exemplo de um recurso que, excepcionalmente, a lei já fala, ó, esse aí tem efeito suspensivo? Posso, com certeza. Sabe qual recurso é? Recurso de apelação. O recurso de apelação é exceção, porque a própria lei fala que o recurso de apelação, esse sim, regra geral, ele tem efeito suspensivo. Essa regra, você vai dar uma olhadinha lá no artigo 1012 do CPC. Então, quando eu falo aqui, ó, salvo por disposição legal, exemplo, recurso de apelação, nos termos do artigo 1012. Vamos voltar aqui a essa tabelinha dos recursos. Todos esses recursos vão ter efeito devolutivo. E o efeito suspensivo? Regra geral, eles não têm efeito suspensivo. Nenhum deles, professora, tem uma exceção, a apelação. A apelação, regra geral, ela já tem efeito suspensivo nos termos do artigo 1012 do Código de Processo Civil. Ok? Deu para entender? Aí, não se esqueça que, se o recurso não tem efeito suspensivo, como, por exemplo, os embargos de declaração, não tem efeito suspensivo, ele poderá ter efeito suspensivo por decisão do juiz, por decisão judicial. Então, o efeito suspensivo,
ele pode ser que a gente chama de ope legis, que é dado pela lei, como é o caso da apelação, ou ope judicis, que é dado pelo juiz que receber aquele recurso, ok? Bom, o artigo 996 que nós vamos analisar agora, ele vai falar sobre quem tem legitimidade para recorrer. Então, quem é que pode recorrer? Aí eu quero que você tenha muita atenção. O artigo 996 ele diz assim: o recurso pode ser interposto pela parte vencida, então você tem que ter sido vencida em algum tópico daquela decisão, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Então, toda vez que o MP participar do processo, seja como parte, seja como fiscal da lei, ele pode recorrer, o terceiro prejudicado pode recorrer e a parte vencida, aquele que perdeu parte do processo. Então, para você ter legitimidade para recorrer, você tem que ser parte, você tem que ser terceiro prejudicado e provar para o juiz que você é um terceiro prejudicado, ou você tem que ser Ministério Público. Parágrafo único do artigo 996. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. O que significa esse parágrafo único? Eu explico para você com um super exemplo. Vamos imaginar um condomínio edilício. Esse condomínio edilício, ele pode ser parte no processo, seja como autor, seja como réu. Então, vamos imaginar o condomínio edilício sendo autor numa ação de cobrança contra um dos condôminos, ok? O condomínio, ele vai estar em juízo, representado pelo síndico, e ele vai estar lá falando por todos os condôminos. Vamos imaginar que a sentença ela seja desfavorável a esse condomínio. Quem que poderia estar no polo passivo apoiando o condomínio? Qualquer dos condôminos, como pessoas físicas. Então, vamos imaginar que eu sou condômina em um prédio e esse condomínio ele está sendo parte lá representado pelo síndico. Perde o processo. Será que uma pessoa que faço parte do condomínio, eu não posso integrar esse processo e provar para o juiz, olha, eu sou terceira prejudicada, porque se o condomínio perder, vai me atingir, porque eu sou uma dos condôminos, e então eu tenho interesse para recorrer. Então eu demonstro para o juiz que eu sou também titular daquele direito, e eu poderia estar ali discutindo também como substituta processual. Então, quando que o terceiro prejudicado ele pode recorrer? Nos casos do parágrafo único do artigo 996, e eu te dei um exemplo aqui do condômino. Então, se o condomínio está litigando em juízo, ele pode litigar sozinho, representado lá pelo síndico, e ele vai estar falando em nome de todos os condôminos. Então, todos os condôminos têm interesse também de contratar um advogado e entrar como assistente ali para tentar ajudar o condomínio a ganhar aquele processo. Ok? Então, quem é que tem legitimidade para recorrer? A parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público. Ok? Bom, o artigo 997, ele vai tratar de um tema muito, muito importante, que é o que a gente chama de recurso adesivo. Professor, o recurso adesivo, ele não está disciplinado aqui no artigo 994 que você falou. E então ele é uma nova modalidade de recurso? Não. O recurso adesivo, olha, entenda isso, ele é uma oportunidade para aquele que não queria recorrer, ele inicialmente optou por não recorrer, embora vencido em parte, mas aí, como a parte contrária ele acaba recorrendo, aí ele ganha nova oportunidade de recorrer. Ah, ainda não entendi. Espera aí que você vai entender já. Olha o que diz o artigo 997 do CPC. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com a observância das exigências legais. Então, cada parte que participa do processo, ele vai protocolar o seu recurso de forma independente. Parágrafo 1º. Sendo vencidos
autor e réu, o recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. Esse é o recurso adesivo. Então, para que o recurso adesivo ele possa ser interposto, o primeiro requisito é que eu tenha no processo vencidos autor e réu. Como assim, professora? Imagina uma ação que é parcialmente procedente. Eu vou contar um caso verídico para você entender de uma vez por todas o que é um recurso adesivo. Em um determinado processo, Maria processava João, porque João passou no farol vermelho, bêbado e bateu em seu carro, que deu perda total. João não tinha seguro, não quis pagar o prejuízo, então Maria o processou. No processo, Maria pediu danos materiais por tudo que ela perdeu pelo carro e danos morais por todo o transtorno que ele fez ela passar naquele dia. Ficou transtornado na via pública, ocasionou briga, brigou com o policial e ela ficou muito abalada com tudo aquilo, estava com criança dentro do carro e resolveu entrar com a ação para cobrar não só o dano material que sofreu, como o dano moral. O processo correu. Chegou ao final, o juiz sentenciou. Nessa sentença, o juiz falou para Maria assim: Maria, estou julgando a sua ação parcialmente procedente, porque eu entendo que com relação ao dano material você tem direito, mas eu acho que dano moral não houve, foi um mero dissabor, não indenizável, porque você não sofreu uma angústia, uma dor profunda. Então você ganhou só o dano material. Maria conversou com seu advogado e disse o seguinte para o advogado: eu estou satisfeita com o dano moral. Eu não quero recorrer para cobrar o dano moral, para que o tribunal reforme isso. Eu prefiro abrir mão do dano moral, embora eu ache que eu sofri, e ficar só com dano material e acabar com esse processo porque eu quero receber o meu dinheiro logo, porque eu perdi o meu carro. Ok, o advogado não recorreu. Passou o prazo dos 15 dias do recurso de apelação. Sabe qual foi a surpresa? A Maria optou por não recorrer, embora ela tenha sido vencida em parte, porque ela perdeu o dano moral. Mas o José, ou João, não lembro mais se era José ou João, ele não ficou contente. E ele falou: vou recorrer porque eu não quero pagar esse dano material nenhum, eu não tive culpa de nada, e entra com o recurso de apelação. Nesse momento, Maria, no momento de fúria, pensa assim: ai, tá vendo? Eu deveria ter recorrido para pedir o dano moral, ele merecia maior condenação, mas agora eu não posso mais porque eu perdi o prazo do recurso. Aí o advogado fala para ela: não, Maria, pode sim, nós podemos recorrer. Mas doutor, você não falou que era só 15 dias? Aí o doutor vai falar para ela assim: não, Maria, acontece que lá no artigo 997, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, ele permite que aquele que foi vencido e não recorreu, se ele descobrir que a outra parte recorreu, ele pode, no prazo das contrarrazões do recurso, protocolar o seu recurso adesivo. Então, Maria, eu ganhei uma nova oportunidade de recorrer e agora eu vou recorrer e vou pedir o dano moral. Deu para entender? Agora a gente vai analisar o artigo por completo. Parágrafo 1º. Sendo vencidos autor e réu, por que João e Maria ambos perderam? Porque Maria perdeu o dano moral e o João foi condenado a pagar o dano material. Então, ambos têm legitimidade para recorrer, porque ambos foram vencidos. Ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir o outro. Então, o que acontece? No momento das contrarrazões, de apresentar as contrarrazões, a Maria ganhou uma oportunidade de protocolar o seu recurso adesivo para falar assim para o tribunal: tribunal, além de você manter a sentença do juiz, que foi excelente, eu quero que você reforme ela no tocante ao dano moral e condene ele a pagar o dano moral. Deu para entender? Só que tem um detalhe: o recurso adesivo, ele surge, ele só pode surgir se a outra parte recorrer. Então, ele fica subordinado a esse recurso da outra parte. Isso significa que
O João, quando ele recorreu, se por um acaso ele desistir do recurso, o recurso adesivo também cai, porque ele fica subordinado ao recurso principal. Olha a regra do parágrafo 2º. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado ainda o seguinte: primeiro, o recurso adesivo será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente for interposto. Qual que é o prazo do recurso adesivo? No prazo que a parte dispõe para responder. Então, por isso que eu falei para vocês que o recurso adesivo ele é protocolado no mesmo prazo das contrarrazões do recurso. Inciso 2. Ele será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Então, não se esqueça que o recurso adesivo ele só é admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Nas outras modalidades de recurso, não existe a possibilidade do recurso adesivo. Inciso 3. Ele não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Por quê? Porque o recurso adesivo ele fica subordinado ao recurso principal. Se o recurso principal não for julgado, o recurso adesivo também não será. Então, olha só, eu tenho certeza absoluta que ficou esclarecido para você 100% toda essa questão do recurso adesivo e que você não vai mais ter dúvidas e não vai mais errar nenhuma questão de prova sobre esse tema, ok? Vamos revisar qual que é o recurso. Vamos revisar qual que é o requisito do recurso adesivo. Para que ele exista, eu tenho que ter vencidos autor e réu. E aí, ele vai aderir o recurso de um dos dois, ok? Ele fica subordinado ao recurso principal. Se o recurso principal, por algum motivo, não for julgado, ele também não o será. E o recurso adesivo somente é cabível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Fechou? Pronto, olha quantos tópicos a gente já matou nessa aula. Uma outra questão importante. Professora, a pessoa que protocolou o recurso, ele pode desistir daquele recurso? E para ele desistir, existe algum requisito? É isso que a gente vai estudar aqui no 998. Olha só, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido dos litisconsortes, desistir do recurso. Olha que interessante. O recorrente ele pode, a qualquer tempo, desistir do recurso. E ele não precisa de anuência da parte contrária e nem de eventual litisconsorte que tiver no processo. Só que tem um detalhe. Olha a regra do parágrafo único. Ele diz assim: a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Significa o seguinte: a pessoa ela pode desistir do recurso a qualquer tempo, não precisa de autorização nem da parte contrária, nem dos litisconsortes. Mas, se aquele recurso já foi afetado em julgamento de recurso repetitivo, que é aquele recurso que é escolhido de modelo e que ele é julgado pelo tribunal e ele vai irradiar para todos os demais recursos, mesmo que haja desistência do recurso, não vai impedir a análise da questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida. Então, é só essa a questão. Desistir do recurso é possível desistir a qualquer tempo, mas se ele já foi escolhido para ser aquele modelo para outros recursos, ele vai ser analisado de qualquer forma. Essa é a regra do parágrafo único, artigo 998. O artigo 999, ele vai falar sobre a renúncia do direito de recorrer. E ele diz que a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Então, professora, qual que é a diferença da desistência e da renúncia? A desistência, ela ocorre depois que o recurso já foi protocolado. A renúncia, ela vai ocorrer no prazo do recurso. Então, eu tenho 15 dias para protocolar a minha apelação.
No 7º dia eu vou lá e desisto, eu faço a renúncia do meu direito de recorrer. Eu nem recorri, mas eu abro mão do meu direito de recorrer. Isso é renúncia, ok? E também, para renunciar, eu não preciso de aceitação da outra parte. Qual é a vantagem, professora, de renunciar? A vantagem é que o processo vai transitar em julgado antecipadamente. Às vezes a pessoa quer se livrar daquele processo, ok? Artigo 1000. O artigo 1000 vai falar de um tópico que a doutrina chama de preclusão lógica. Olha só, preclusão lógica. Que ele diz o seguinte: a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática sem nenhuma ressalva de ato incompatível com a vontade de recorrer. Olha só, a pessoa que aceita, seja de forma expressa, seja de forma tácita, aquela decisão, ela não pode mais recorrer. Exemplo, vamos imaginar que hoje o juiz proferiu uma sentença e as partes já foram intimadas. Uma sentença que condena o José a pagar João R$5.000. Aí veja, o José, aquele que tem que pagar, ele vai lá e deposita os 5.000, ele vai lá e paga. Ora, ele está praticando um ato que é pagamento, que é incompatível com a vontade de recorrer. Então, a partir do momento que ele vai lá e faz o pagamento, pronto. Significa que ele não pode, que ele está aceitando aquela decisão e que ele não pode mais recorrer, ok? E aí, veja, mesmo que ele não tenha, de forma expressa, desistido do direito dele de recorrer, o fato dele ter ido lá e cumprido a decisão do juiz significa que ele aceitou de forma tácita aquela decisão judicial, embora ele não tenha dito expressamente. E aí, veja, esse que aceita expressa ou tacitamente a decisão, ele não pode recorrer. E o fato dele aceitar de forma tácita a decisão, isso significa preclusão lógica, ok? Então, embora ele não tenha expressamente feito lá uma petição dizendo que ele renuncia o direito dele recorrer, o fato dele ele ir lá e pagar significa que ele aceitou a decisão, aí ele não pode mais recorrer. E isso significa preclusão lógica. Preclusão lógica é quando a parte ela pratica um ato incompatível com a vontade de recorrer. Exemplo, efetuar o pagamento total da condenação. Ok? Deu para entender? Fechou. Artigo 1001, você já sabe. Eu disse para vocês que contra despacho não cabe recurso, nunca. Nem embargo de declaração, que é o recurso que cabe contra qualquer decisão judicial, exceto os despachos. O despacho, ele não vai ter conteúdo decisório, não vai dar nenhuma obrigação para as partes, ele visa só dar marcha processual. Quando o juiz determina, por exemplo, a citação do réu, isso é um despacho. Contra despacho não cabe recurso, ok? Bom, professora, quando a pessoa perdeu, vamos imaginar que ela pedia dano moral, dano material e dano estético. Ela perdeu o moral e o estético. Ela pode só recorrer com relação ao dano moral? Pode, porque o artigo 1002 ele diz que a decisão ela pode ser impugnada tanto no todo quanto somente em parte. Fechou? Artigo 1003. Qual que é o prazo para interpor um recurso? Aqui eu já quero te ensinar o seguinte. Todos os recursos têm prazo de 15 dias, com exceção de um, embargos de declaração. Os embargos de declaração é o único recurso que tem prazo de 5 dias e é o único recurso que é cabível contra qualquer decisão judicial. Não se esqueça disso. Mas, professora, como é que a gente conta este prazo do recurso? Como é que eu vou contar? Como que eu sei qual que é o dia do início do prazo? Vamos aprender agora. O artigo 1003 caput ele diz o seguinte: o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Então, a partir do momento que a parte é intimada da decisão, é o início do prazo do recurso, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
Mas, professora, pode ser que a sentença seja proferida direto na audiência? E aí, neste caso, como que é o prazo do recurso? Qual que é o começo? Parágrafo 1º. Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. Então, muita atenção. Qual que é o começo do dia do prazo do recurso? Quando as partes são intimadas da decisão. Seja essa intimação feita pelo Diário da Justiça, impresso eletrônico, por correio, da forma que for. É do dia que ele for intimado, ok? Agora, se a decisão foi proferida na audiência, então considera-se intimado na própria audiência. É o começo do dia do prazo, é o dia da audiência, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, ok? Uma outra questão importantíssima, tá? Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no artigo 231, 1 a 6, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra a decisão proferida anteriormente à citação. Então, toda vez, vamos imaginar que o juiz, ele proferiu uma tutela provisória, uma decisão interlocutória, e ele vai, e o réu ainda não foi citado, e ele vai intimar o réu para cumprir essa decisão. O começo do dia do prazo é da data que ele foi intimado, aí vai depender a forma que ele foi intimado lá nos termos do artigo 231, pelo correio, pelo oficial de justiça, por edital, ok? Por meio eletrônico, etc. Parágrafo 3º. No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. Então, o prazo para interposição do recurso, todos os recursos 15 dias, só os embargos de declaração que tem 5. Como é que conta? Da data que as partes são intimadas da decisão, a depender do tipo de intimação. Se for na audiência, considera-se intimado da própria audiência. Onde que vai protocolar o recurso? A petição do recurso ela é protocolada no próprio cartório ou conforme as normas de organização judiciária de cada recurso. E aí, muito importante, o Código de Processo Civil admite o protocolo do recurso pelo correio. E aí, para a gente aferir se o recurso é tempestivo, se ele foi feito dentro do prazo de 15 dias, considera a data que ele foi postado no correio ou a data que ele chegou lá no cartório. Olha a regra do parágrafo 4º. Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data da interposição a data da postagem. Não é a data que ele chega lá no tribunal, é sempre a data da postagem. O que é aferir a tempestividade? Aferir se ele está dentro do prazo que foi proposto para ele. 15 dias, regra geral, ok? Artigo 1003, parágrafo 5º. Essa você já sabe. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Então, tanto para protocolar quanto para responder contra razões, 15 dias. Parágrafo 6º. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Então, se tiver um feriado local, ele tem que comprovar que ele está protocolando naquele dia porque houve feriado, então por isso que ele está dentro do prazo, porque hoje a gente conta os prazos em dias úteis, ok? Artigo 1004. Olha que interessante. Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado, ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação. Então, o prazo do recurso está correndo. Se ocorrer falecimento da parte ou do advogado ou algum motivo de força maior que suspenda o processo, o que vai acontecer? A pessoa pode até perder o prazo do recurso, mas aí ele vai informar o juiz. Juiz, aqui houve um motivo de força maior, houve falecimento da parte, falecimento do advogado, então você precisa devolver o prazo para interpor o recurso. E aí, veja,
o que vai acontecer? Se isso acontecer, o prazo ele é devolvido novamente da data da intimação e ele começa a correr do zero novamente. Por isso que o artigo 1004 diz assim: contra quem começará a correr novamente o prazo depois da intimação. Então, muita atenção, porque esse artigo despenca em prova, ok? Artigo 1005. Se eu tenho litisconsórcio, vários autores e vários réus, vamos ver qual é a regra disso para os recursos? Então, o artigo 1005 ele diz assim: o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo ser distintos ou opostos os seus interesses. Então, regra geral, o recurso que é interposto por um dos litisconsortes, ele vai aproveitar a todos, salvo ser distintos ou opostos os seus interesses. Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveita os outros, quando as defesas opostas ao credor lhes forem comum. Então, do mesmo jeito que o recurso interposto por um dos litisconsortes se aproveita a todos, quando eu tenho solidariedade passiva, o recurso que é interposto por um devedor, ele também vai aproveitar para os demais, ok? Toda vez que as defesas elas sejam comuns. Fechou? Artigo 1006. Essa é muito importante. Olha só. Certificado o trânsito em julgado, com menção expressa da data da sua ocorrência, o escrivão ou o chefe de secretaria, independentemente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem no prazo de 5 dias. Então, o que acontece? Vamos imaginar que teve um recurso, foi analisado para o tribunal e o tribunal proferiu lá o seu acórdão. Desse acórdão, não houve mais nenhum tipo de recurso. Aí o escrivão, que trabalha lá em segunda instância, o que ele vai fazer? Houve um acórdão, não teve mais nenhum recurso, transitou em julgado aquela decisão. Transitar em julgado significa que aquela decisão não pode mais ser discutida. Aí o que o escrivão faz? Ele certifica o trânsito em julgado do processo em segunda instância, aí ele, independentemente de despacho do juiz, providencia a baixa dos autos lá para o juízo de origem no prazo de 5 dias, ok? Então, envia o processo que está no tribunal para o juízo de origem em 5 dias, para que a pessoa tome as providências necessárias, se quiser, que no caso seria o tal do cumprimento de sentença, ok? Artigo 1007, uma questão muito importante. Toda vez que a pessoa vai recorrer, ela tem que pagar custas para recorrer, ok? Isso a gente chama de preparo. O preparo do recurso é o pagamento de custas. E cada recurso vai ter o valor das suas custas conforme as normas de organização judiciária. E aí, qual que é a consequência da pessoa não recolher as custas? A consequência é uma pena, que é a pena de deserção. O recurso nem será analisado. Olha a regra do caput do artigo 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção, ok? O que é o porte de remessa e de retorno? Vamos imaginar que o processo está em primeira instância e teve um recurso de agravo de instrumento, o processo é físico, e ele tem que ser remetido para a segunda instância e depois retornar. Esse é o porte de remessa e retorno que alguns recursos têm, tá bom? Então, vou repetir porque esse artigo é muito importante. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno sob pena de deserção. Agora, professora, será que tem pessoas especiais que não precisam pagar preparo e pode recorrer tranquilamente à vontade? Tem. Vamos ver quem são. Parágrafo 1º. São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público,
União, Distrito Federal, Estado, Município e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal, por exemplo, os beneficiários da justiça gratuita. Então, quem é que não precisa pagar preparo nem porte de remessa e de retorno? MP, União, Distrito Federal, Estados, municípios e suas autarquias e aqueles que gozam de isenção legal. Não se esqueça disso, porque isso é muito perguntado em prova. Parágrafo 2º. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa do seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Então, olha aqui um jeitinho brasileiro. Eu disse para você que se a pessoa não paga preparo, o recurso dele é deserto. Mas a lei vai dar uma chance. Então, ele diz o seguinte: se a parte ela recolheu o preparo, mas recolheu um valor a menor, ou seja, recolher um valor insuficiente, ele vai ter uma chance de complementar. E ele é intimado na pessoa do seu advogado para suprir no prazo de 5 dias. Essa é a regra do parágrafo 2º. Vamos ler de novo. Leia junto comigo. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa do seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Então, toda vez que ele recolhe, mas recolhe parcial e insuficiente, ele vai ter chance de complementar em 5 dias. Mas, professora, e se ele recorrer e não recolher as custas? Ele não vai ter mais nenhuma chancezinha? Olha o que diz o parágrafo 3º. É dispensado... Aqui, peraí. Parágrafo 4º. Vamos para o parágrafo 4º. Ele diz assim: o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Então, como que ficou essa questão? Se ele recolhe, mas recolhe um valor insuficiente, ele vai ter direito a complementar em 5 dias. Agora, se ele não recolhe nada, aí ele vai ser intimado na pessoa de seu advogado para recolher, mas aí ele tem que fazer o recolhimento em dobro. Professora, e se na hora de fazer o recolhimento em dobro, ele errar e não recolher o valor correto, ele vai ter a chance de recolher? Não. Olha o que diz o parágrafo 5º. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º. Então, muita atenção. Recolheu parcial, vai ter chance de recolher em 5 dias. Não recolheu nada, tem chance de recolher, mas vai ter que recolher em dobro. Ponto, acabou. Ok? Parágrafo 6º. Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 dias para efetuar o preparo. Então, assim, se a parte provar um caso fortuito de força maior e provar um justo impedimento, o relator ele pode relevar a pena de deserção e, por decisão irrecorrível, ele fixa um prazo de 5 dias para que a pessoa efetue o preparo, mas isso é exceção da exceção, ok? Professora, e se ele recolhe, mas cometeu um erro material no momento de preencher a guia de recolhimento do recurso? Não tem problema, olha o que diz o parágrafo 7º. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. Professora, por que relator? Por que aqui a lei fala tanto em relator? Explico para vocês. Eu estou aqui no tribunal em segunda instância, certo? Aí, o tribunal ele vai fazer os seus julgamentos pelo colegiado, que é através do acórdão. O acórdão é um julgamento proferido
pelos tribunais. Então, é o colegiado aqui de 3 juízes, ok? Desse colegiado tem um que a gente elege o chefe, que ele toma algumas decisões em segunda instância que a gente chama de decisão monocrática. E essas decisões que são tomadas pelo relator, que são justamente aquelas que poderão ser passíveis de agravo interno, ok? O relator é como se fosse o juiz-chefe daquele grupo de juízes que vai julgar aquele determinado processo. Então, gente, olha só, sobre essa questão do recolhimento das custas, eu acho que isso é o que é mais importante, que você não pode se esquecer, que o recolhimento é importante. Se não recolhe as guias de custas, inclusive porte de remessa e de retorno, ele vai sofrer a pena de deserção, mas a lei dá uma chance para complementar. Se for insuficiente, chance de complementar em 5 dias, se não recolher nada, chance de recolher em dobro. E o parágrafo 3º do 1007, que foi o que faltou, ele diz que é dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos, porque esse autos eletrônicos não tem a remessa e o retorno, então não precisa recolher porte de remessa e retorno para autos eletrônicos. Processo físico precisa sim, não tem jeito, ok? Essa é a regra do 1007. E a gente finaliza com 1008, que ele diz que o julgamento proferido pelo tribunal, ele substitui a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Então, toda vez que o acórdão, ele reforma a sentença, ele substitui a parte da sentença naquilo que foi objeto do recurso. E aí, eu vou encerrando a nossa aula de hoje por aqui. Espero que você tenha gostado. Eu tenho certeza que com o treinamento com as questões, a leitura dos artigos, você vai ficar super craque neste tópico e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!